Se o Bolsonaro tivesse feito isso, Imagina. se ele fizesse feito tudo isso que você acabou de falar, como estaríamos agora? Não, a gente estaria maravilhoso, mas eu acho que o Bolsonaro não precisava nem ter feito tudo isso. Se o Bolsonaro tivesse feito uma coisa só uma. Isso aqui é como se assim, pô, tem uma Ferrari aqui, né? Que seriam essas 5 reformas maravilhosas. Ó, beleza, eu nem preciso da Ferrari. Se o Bolsonaro tivesse sido um Uno Mille, bom, aqueles que sobe ladeira, tava ótimo. Ele tinha que fazer uma coisa. Se ele colocasse um PGR que processasse corrupto e 2 indicações do STF, que são prerrogativas exclusivas dele. Mas o sistema, mas a Rede Globo, mas... Não, é ele. Se ele tivesse colocado 2 pessoas que não fossem garantistas no STF, o Brasil já era outro, mano. A gente tinha aprovado, por exemplo, prisão após julgamento de segunda instância. O Lula tava preso até hoje, brother. Não é que ele tava inelegível, ele estava preso. Indiretamente, o próprio Bolsonaro soltou o Lula. Não, diretamente, isso não é nem direto, cara. Uma ação dele colocou o Cássio Nunes que devolveu a elegibilidade do Lula. Mas o Lula estaria preso, só que mais do que isso, todos os corruptos e todos os bandidos que vão falar isso aqui é várzea, e eu falo, não é mais várzea, cara. Fudeu, porque lá em cima colocaram 2, que depois vão ser mais, que não são garantistas. Isso abriu a porta pro Lula colocar o advogado dele e depois o Flávio Dino, irmão. Então é isso, bro. A nossa renovação de STF foi isso? Cássio Nunes, André Mendonça, Flávio Dino e Cristiano e Zanin? É isso? Então nós estamos fodidos. E aí, Alexandre? Arthur, deixa eu fazer uma consideração com você que eu acho que antes de todas essas reformas, nós temos um estado como o do Maranhão, aonde as pessoas que recebem auxílio superam os contribuintes. Na minha mediocridade existencial, de tudo que você apontou que são coisas gravíssimas e que precisam mudar, eu acho que isso é um ponto, eu não sei dos outros estados, mas os números do Maranhão são assustadores. Você não acha que isso deveria, em tese, ser um dos pontos principais? Porque como um estado sobrevive pagando benefício e não arrecadando, né? Não há caixa para isso. Se não há caixa, não há nada. Né? Você acha que há pelo seu conhecimento, há outros estados como o Maranhão, você não vê isso como um problema terrível nosso? Cara, aqui no Brasil é o seguinte, tem outros estados como... Há outros? Há outros. Se não me engano, Piauí é assim também. Se não me engano, Sergipe é assim também. Eu não lembro agora, mas tem vários estados do Brasil que você tem mais beneficiário do que trabalhador. E outra, alguns trabalhadores, quando vão trabalhar, ainda trabalham na informalidade. Então o cara, ainda que ele trabalha e não arrecada. Tá. Né? Porque a gente tem um país que tributa trabalho. Tá. Tem muito desemprego, tá? Vou te contratar, então vou te cobrar um imposto pra você contratar. Uhum. Pelo amor de Deus. Mas vamos lá. Auxílio no Brasil é um dos absurdos, né, que nós temos. Auxílio no Brasil, eu não vou falar que ele deveria ser inexistente. Se o cara tá morrendo de fome, ele precisa comer para depois ele poder trabalhar. Só que o auxílio no Brasil, primeiro lugar, ele deveria ser, a meu ver, ele só deveria ser dado com porta de saída. Esse é o primeiro ponto. Eu estou te dando esse auxílio de forma provisória e você tem uma porta de saída muito clara. Você tem que procurar emprego, você tem que estudar, você tem que fazer alguma coisa. Se você não fizer isso, você perde o auxílio. Então, primeira coisa, você só entra se você está vendo a saída. Primeiro. Dá-se um tempo para a pessoa se restabelecer. Primeira coisa. Tá legal. Segunda coisa, você não... Vamos lá. Se um cigarro faz mal para a saúde e a gente tem uma lei que proíbe a propaganda do cigarro porque ele estraga o sistema público de saúde, por que eu vou pegar algo que é orçamentário e fazer propaganda daquilo que é orçamentário? Então não tinha que ter propaganda de auxílio, nem do governo e nem do beneficiário. Hoje nós temos vídeos de pessoas que vão no caixa eletrônico. Recebi aqui o Bolsa Família 700, hein? Hoje tem, hein? Hoje nós vai gastar. Você tem que perder. Ponto. Você fez propaganda que você perdeu. Tá. Você jogou no Tigrinho? Perdeu. Esse é outro ponto, né? Você tá 7 anos recebendo, você perdeu. E vai se coçar e vai se virar, irmão. Tá. Entendeu? Então, eu sou absolutamente contra auxílio. Aí, só pra dar uma pimentinha aqui. Okay, vamos lá, vamos que vai dar um corte bom aí. Quem foi o presidente que mais aumentou o auxílio no Brasil? Jair Bolsonaro. Essa é outra má notícia. Teve vídeo no Nicolas, com fundo preto, falando, o Bolsonaro tá aumentando o déficit aqui, tá colocando uma PEC kamikaze pós-governo, não teve. Uau. Então, você está falando do Bolsonaro, mas e o governo atual? O que você acha do governo atual? O que você acha que eu acho? Eu acho que é o pior que possível. De todos os tempos? Não, de todos os tempos não. Não, porque você é um cara bem envolvido, você tá bem envolvido com tudo isso. Talvez o pior de todos os tempos seja o Dilma 2. Aí teria que fazer uma comparação com índices, etc. Quem que foi o relator dessa sua cassação? O relator foi o delegado Olim.
Aí, ó, policial, gente boa ele, né? Doutor Dois dias Olim? antes, Eu entrevistei o doutor Olim. 2 dias Conheço antes, o doutor Olim. 2 dias antes ele tava comigo no telefone falando, irmão, vou segurar essa pra você, fica tranquilo. Fica tranquilo. Ô, Olim, pô, sério? Claro, imagina, o Cury não foi cassado, você não vai ser cassado. Claro, estamos juntos, demorou. 2 dias depois ele foi lá apresentar a cassação. Né? O mesmo delegado Olim, que inclusive depois foi no Vilela e assumiu. Falando, o Arthur só foi cassado porque ele não era amigo de ninguém. Porque o que ele fez não tinha problema. Ele mesmo falou isso, cara. Muito bem. Tobias, posso ler um superchat aqui? Fique à vontade. Fernanda, um beijo, Fê. Fica bem, vamos lá. Tem vários, né? Que são... André, com todas as suas colocações, ponderações, tá, esse aqui já foi, vamos pro outro aqui, vamos pro de cima aqui. André, aqui não, tá repetido esse aqui, vamos pro aqui de baixo aqui. Vamos lá. Espera aqui. A idade é fogo, meu amigo, pega pra todo mundo, viu? Não enxerga nada. Normal. Ricardo Mitra. Boa noite aos hosts e Arthur. Hoje é um grande dia. Ô Madonna, hoje é um grande dia. Desculpa, tô sem óculos, não consigo. Vamos lá, então. Eu preciso ouvir, me perdoa. Imagina, Não cara, tô tá enxergando mais nada. Boa noite aos hosts e Arthur. Hoje é um grande dia pro Arthur, vai deitar na cabeça. Já foi falado esse superchat? Já foi falado. E tem o do Fábio aqui, que também Então vai lá. falou do seu partido. A missão é inevitável. Sim. Então, assim, já estão botando toda essa energia como Arthur Duval, como o salvador da pátria. Não. Já existe, não, mas já existe Não, essa galera que... Conta nele, não, moço. Não, pera um pouquinho, Arthur. Essa galera, vamos pontuar, essa galera que você falou, que tá árdua, que quer mudar, que efetivamente, você pode ter certeza que ela pode aumentar, porque a gente também tem esse sentimento, cara, de verdade, do fundo do meu coração. A gente não quer passar pelo mundo e ver o que está acontecendo com o nosso Brasil tão amado. Aqui é um país maravilhoso. A gente não sabe por que é que acontece tudo isso, por que tanta garra, gana, dinheiro, para que tudo isso? E, cara, porra, eu tô há 35 anos na polícia, irmão. Eu conheço uma quebrada como ninguém, eu conheço uma favela como... Você não tem noção o que vive aquelas pessoas na favela. O sentimento que a gente tem é misericordioso, cara. Então, assim, aquele cara que chega lá levando uma cesta básica, pedindo um voto, entendeu? Isso contamina a favela inteira. Então, a favela... Como é que um cara lá de dentro vai ter oportunidade de ser alguém? Boa pergunta essa daí. Como é que um ser humano dentro de uma favela, se ele não for jogador de futebol e sair de lá... Hoje nem é mais isso, hoje é MC. Então, ou o MC, quer dizer, a gente percebe que o próprio partido, o PCC, financia esses caras. Você sabe escrever uma letra? Vamos escrever, vamos cultuar. Essa parte de cultuar alguma coisa contra a sociedade de bem, a sociedade da paz, porque dentro da comunidade existem muitas pessoas de bem e muitas pessoas da paz. E quem cultua isso é o crime dentro da favela. Assim como cultuam o crime dentro da Assembleia. Então isso não é uma dubiedade, é uma coisa muito Sim, de se comparar? Primeira coisa, que você... Até só... Vamos lá. Eu não me vendo como salvador da pátria, pelo amor de Deus, não. E uma outra coisa também, o partido, ele não é um partido personalista, tá? Eu acho que uma das coisas que o nosso grupo conseguiu, e é uma coisa bem bacana, é que nós não temos uma figura popular e as pessoas ficam orbitando essa popularidade, né? Como é o bolsonarismo ou como é até o próprio petismo, né? É o Lula e as pessoas orbitando ele. É um grupo de fato. Então, nós temos várias figuras, algumas mais populares, outras menos conhecidas, e o MBL e a missão é entendido como um grupo pequeno. Nós não somos majoritários no Brasil. Nós não somos maiores do que o PT ou que o Bolsonaro. Mas um grupo de pessoas muito obcecadas em atingir um objetivo. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto que você colocou, né, que é... Pô, cara, às vezes o cara na favela ele recebe uma cesta básica e ele volta. Eu vou te dizer que às vezes não é nem na favela. Se você pega, por exemplo, você vai pro Amapá. Eu já vi isso. Você não tá numa região de comunidade. Eu vi isso numa região que asfaltado, rua, com iluminação e tal. Eu vi isso. Um cara com um mercadinho de esquina, cesta básica R$4,99. Mano, R$5 cesta básica. Que isso? Aí você vai pra... Não, mano, só que é o seguinte, velho. O cara não pode distribuir cesta básica de graça na véspera da eleição. Então ele faz uma promoção a R$5, né?
que ele não é o dono do bar, mas todo mundo do mercadinho, mas todo mundo sabe que é o mercadinho ligado ao fulano de tal. Então a galera pega a cesta básica e vota, entendi. Então a compra de voto no Brasil, ela tá muito ligada à má qualidade do voto no Brasil, claro. E isso está muito ligado, inclusive, à não geração de classe média e às cidades muito pequenas. Então, a gente tem um fenômeno no Brasil, cara, que não tem nem a ver com direita e esquerda. Tem a ver com o seguinte. Aqui no Brasil nós temos muitas cidades muito pequenas, que a qualidade do voto é horrorosa. Então, o vereador, o prefeito desses lugares são pessoas asquerosas. Às vezes o cara é analfabeto, ele não consegue nem ler e escrever, e ele tá lá. E ele geralmente faz parte de uma agremiação ou de um conluio político, de algum deputado ou senador local que pega emendas, leva lá, dá uma comprada de voto e isso se perpetua. Qual é a solução para isso? A solução não é simples. A solução não é, a gente vai chegar lá com conservadorismo e vai salvar as pessoas. Não é isso. A solução é, nós precisamos gerar classe média no Brasil. Como que você, historicamente, no mundo, gerou classe média nos países? Com industrialização. Então, vamos lá. Hoje, você pega uma cidade como São Paulo. A maior parte da renda de São Paulo não vem de indústria, ela vem de serviços. Não, prestação de serviço é uma coisa boa? Claro que é. Só que para estruturação de um país, esse discurso não cola. Então, é óbvio que você tem que ter o setor de serviços, é óbvio que você tem o setor agrário, que é o único que cresce no Brasil, mas nós não temos indústria. O Brasil é um país que ficou de fora das 5 revoluções industriais que nós tivemos e nós continuamos desindustrializando o Brasil. Nós estamos perdendo para o Paraguai, irmão. E eu ia tocar nesse assunto. Você vai abrir uma indústria, você vai abrir no Paraguai. Os caras te dão incentivo de a Lacoste está no Paraguai. Quantas não estão? Lá você não tem essas leis trabalhistas ridículas. Lá a energia, muitas vezes o governo fala assim, irmão, você vai pagar uma merda. Há um movimento migratório. É isso, velho. Eu quero que você venha aqui produzir. Então, como? Então, nós temos que gerar indústria no Brasil. Como? Aí é uma questão mais complexa ainda. Nós temos que entender qual é o tipo de indústria que é vocacionada do Brasil. O que nós somos bons de produzir. E nós temos que acabar com algumas anomalias. Porque, por exemplo, aqui no Brasil, tudo que se faz é sempre por um benefíciozinho, uma coisa escrota. Então, vou dar um exemplo para você que até viralizou um vídeo do Marco Lisboa maravilhoso, onde ele diz o seguinte. A gente tem a Zona Franca de Manaus. Então, vou produzir uma moto. Eu pego o minério. Ponho num navio, ponho num caminhão na pior estrada do mundo, levo lá, produzo a peça da Zona Franca de Manaus, pego essa peça, ponho no caminhão, pior estrada do mundo, põe ele no navio, traz pra cá, monta em São Paulo. Aliás, monta lá, fala que ela foi produzida lá, aí vende em São Paulo. Quer dizer, só de logística interna pra você ir pra zona que tem isenção de imposto, você já tá com uma infraestrutura ridícula. Você tem que pôr num navio, você tem que Podia fazer isso aqui, né? Cara, pense o Brasil como um simples, todo. né? Lógico. Pense o Brasil como um todo. Irmão, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma super isenção de impostos durante 5 anos pra quem vier produzir qualquer coisa simples aqui, pra ver o que acontece. Vamos fazer essa experiência? Vamos, faz. Pô, eu vou dar um exemplo que se faz na China, tá? Na China, lá eles têm muitas províncias e muitas... Não é província, o nome tem um nome, zona, não sei o que lá das quantas, que elas são quase autônomas, né? Não são autônomas, claro, o governo chinês é soberano, mas você tem muita liberdade para experimentar. Então, o governo dirige, ele fala assim, ó, a sua província você vai fazer esse regime tributário. E a sua isso durante 6 meses. Vamos ver o que acontece? Porra, esse aqui tá melhor, vamos replicar o seu nesse. Pô, legal, deu certo. Vamos aplicar esses dois aqui. E aí você começa com essas experiências de curto prazo, em lugares pequenos, a entender o que dá certo e você replica isso pro país inteiro. Efeito dominó positivo. Exatamente. Então a gente tem que fazer isso. A Zona Franca de Manaus já não deu certo. Então, já esquece. E foi uma experiência que não deu certo. Ah, entendi. Então nós temos que tributar todo mundo que tá lá. Não! Vamos pensar um novo modelo. Qual modelo? É o que a gente tem que discutir. Mas a gente tem que pensar num novo modelo. Outra coisa. Vamos falar coisas que o Brasil não explora. Já a gente falou de industrialização, tá? Vamos falar de serviços. Como é que você vai explorar turismo no Brasil se você tem esses índices de segurança? O Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro, cidade maravilhosa. O Rio de Janeiro, se você pegar só Paris, tem mais turista em Paris do que no Brasil inteiro. Sem falar de Rio de Janeiro. Rio de Janeiro é uma fagulha perto do turismo mundial. Nós nem estamos no grande circuito de turismo mundial. Então, nós não vamos explorar serviço enquanto a gente não tiver classe média, a gente não vai ter classe média enquanto a gente não tiver indústria. Então, crie-se indústrias, crie-se classe média, melhore a condição de voto, crie-se uma lei penal para que você tenha segurança, explore o setor de serviços, inclusive de turismo, aí o país começa a andar.